Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Marília Gabriela e vim aqui apresentar o trabalho de linguagens que tem como tema cinema e subtema as alegorias e figuras de linguagem. O grupo é composto por eu, Marília Gabriele, Laura Vitória, Maria Alice, Otávio Henrique e Yasmin Targim. O que vamos falar no trabalho é o que é figura de linguagem, quais são as figuras de linguagem, o que são alegorias, quais são as principais características do cinema e como essas figuras influenciam na arte. O que é figura de linguagem? São formas de expressão que destoam da linguagem comum ou detonativa, elas dão ao texto um significado que vai além do sentido liberal, portanto, permitem uma plurissignificação do enunciado. Meu nome é Laura e agora eu vou falar quais são as figuras de linguagem. Bom, no total, existem 26 tipos de figuras de linguagens de diferentes classificações. Porém, a figura mais conhecida no geral é a metáfora. E agora eu vou começar a falar quais são elas. Começando pelas figuras de semelhança, que nelas estão contidas a metáfora, comparação, antonomásia, personificação, ou também pode ser chamado de prosopopeia, catacrese, sinestesia, onomatopeia, enfim. Agora eu vou falar sobre as figuras de contiguidade, que possuem apenas a menotonímia. Aí tem as figuras de oposição também, que nelas estão o paradoxo, a ironia, a antítese, enfim. E tem também a de tensividade, que possui, né? Essa classificação que possui agora os tipos são o eufemismo, a gradação, a hipérbole, enfim. De repetição, possui o pleonasmo, a anáfora, o polissíndeto e o quiasmo. E por fim, temos as figuras de construção, que são a silepse, o hipérbato, a elipse, a zeugma, a sindeto, a literação, a sonância e anacoluto. E as figuras mais presentes no cinema são relacionadas a metáforas audiovisuais. O que são alegorias? A alegoria é uma figura de linguagem de uso retórico que expande o significado do termo, transmitindo um ou mais sentidos além do literal. Uma alegoria não precisa necessariamente ser expressa no texto escrito, estando presente em outras formas de manifestação artística, como a pintura, o desenho, a escultura e entre outros. Para trazer o significado de uma alegoria, eu preciso primeiro explicar que, às vezes, o texto ele não pode ser tanto descrito de uma única forma, como ele tem apenas um significado. Às vezes ele pode ser expressado de várias formas que existem de arte, como uma pintura, uma escultura, ou até mesmo um texto, que é o mais tradicional, mas também de várias outras formas. E, além disso, ele não precisa ter especificamente um significado, depende muito do ponto de vista de quem está vendo a arte. Então, a alegoria ela se resume nisso, numa maneira mais abrangente de você trazer um significado para a arte. Quais são as principais características do cinema? O cinema é uma arte poderosa, é uma fonte de entretenimento popular e que se destina a educar ou doutrinar e pode se tornar um método eficaz de influenciar os cidadãos, as pessoas. O cinema é um artefato cultural criado por determinadas culturas e que nele se refletem e que, por sua vez, as afetam. Então, essas é uma das principais características do cinema. Oi, meu nome é Yasmin e eu vim falar sobre o último tópico, que é como essas figuras influenciam na arte. A figura, ela é uma forma de expressão e na arte já existem várias linguagens de expressões. Como já foi citado, a figura de linguagem de alegoria, ela não precisa necessariamente ser expressa no texto escrito. Ela pode estar presente em outras formas de manifestações artísticas, como a pintura ou o desenho. Além disso, também foi citado a figura de som. E para a arte, o som é uma fonte de sensação e sentimento. Então, digamos que não é exatamente a figura que influencia a arte, mas sim a arte é que influencia a figura, pois as manifestações que estão presentes na figura de linguagem já é a manifestação da arte, já é
a manifestação da arte, já é dela. Então, vamos dizer assim, que a figura de linguagem é o artista. E a obra deve ser o fruto da inspiração para imitar a realidade, ou seja, a figura. E aí a figura de linguagem, ela imita a arte e a obra dela foi desenvolver formas de expressões permitindo ter mais de um significado. Ou seja, as expressões da arte têm mais de um significado, né? Existem as expressões que são representadas através da pintura, do desenho, da dança, da poesia e etc. Então, foi isso, né? Por hoje foi isso, tá? Obrigada pela atenção, um beijo, tchau, tchau.